Amém, amados? Vamos lá. Queridos, vocês já abriram aí o texto, né? Êxodo 20, verso 12. O texto diz assim: honre o seu pai e a sua mãe, a fim de que você tenha vida longa na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Amém? Hoje nós vamos tratar um assunto, queridos, aqui que está diretamente relacionado à família. E um assunto que é muito relevante para a nossa geração, para esse tempo, né, social, esse tempo que as pessoas têm pensado de um jeito muito diferente. Hoje nós vamos meditar sobre a cultura da honra e da reverência aos pais. E está dentro do ciclo aqui, Fundamentos da Família, tá bom? É interessante porque à medida em que nós envelhecemos, é natural a gente começar a fazer comparação com a época que a gente era criança, comparação com a nossa infância, com a nossa juventude, e como que as coisas eram naquela época e como que as coisas são hoje, né? Então, a gente vai chegando numa certa idade, e mesmo quem não é, né, tem gente aí 20 anos falando assim, na minha época do prezinho, na minha época, né, do jardim de infância, a gente tem uma coisa de falar assim, a minha época, né? E é muito comum a gente ter essa coisa de ficar comparando, né, o nosso tempo com a atualidade. Então a gente compara, né, as brincadeiras da nossa época. Então aí no caso dos homens, né, o futebol no campinho, pega-pega, esconde-esconde, bolinha de gude, soltar pipa, carrinho de rolimã, as brincadeiras de escola lá, algumas boas, outras não tão boas, né? Mas fazia parte da nossa infância, da nossa juventude. A gente gosta muito de comparar as comidas caseiras, comidas que eram feitas pela nossa avó, pela nossa mãe, as tias, né? Aquelas comidas que parece que a gente tem uma lembrança assim afetiva, né? Aquele sabor que parece que é diferente das comidas de hoje. Então, é aquela macarronada do domingo, mas que não tem o mesmo jeito da que você faz hoje, porque aquela era diferente, né? O doce de mamão verde com cravo que a minha tia fazia, o doce de laranja da terra, né? A banana fervida e amassada com leite. Quem já fez isso, né? Pegar a banana, ferver e depois amassar com leite, assim, comer, né? Coisa de pobre, coisa de gente né? Que fazia de tudo, né? Aquele feijão temperado com banha de porco. A irmã Maria está proibida de fazer lá, que o irmão Geraldo gosta de comer, mas não pode comer, né? Mas é lei, né? Né? Então, aquela ambrosia, né? E aquela goiabada que você fazia no corte, né? Então, tanta coisa que a gente lembra que está ali, né? Parece que vem na cabeça da gente o cheiro, né? Quando minha mãe fazia a polenta ou o curau, né? Então a mesa ficava cheia de coisas assim, a gente ralando o milho ali para poder fazer o curau. E é comum também a gente comparar como que era o padrão de relacionamento dos filhos para com os pais, né? E aqui neste ponto, a gente nota que existia quase que um consenso, porque o relacionamento do pai com o filho não era um relacionamento aberto, né? Não era democrático, não existia esse negócio do filho falar com o pai e com a mãe como se fosse de igual para igual. Na realidade, a gente percebe que a gente viveu dentro de uma cultura onde raramente o pai ou a mãe precisava falar 2 vezes com a gente. Em certas circunstâncias, bastava aquela rabiada de olho assim, e a gente já sabia o que nos esperava, né? Eu já teve vezes de meu pai não esperar as visitas sair de casa. Ele já dava uma esfregada assim na minha orelha, assim, eu já saía com a orelha quente, assim. Né? Porque eu gostava de dar um de amostradinho quando tinha visita em casa, né? Então, a gente vai perceber também que o padrão de tratamento era diferente também, né? Porque a gente percebia que
o jeito de se dirigir ao pai e à mãe, não tinha esse negócio de chamar pai e mãe de você. Tinha esse negócio de chamar, nem o mais velho, chamar pelo nome direto, assim no seco, né? Às vezes a gente vai em alguns lugares assim, você vem assim, o camarada chega para mim na igreja e fala, ô Ailton. Eu falo assim, será que ele está falando com quem? Né? Aquela coisa, né? É o pastor Ailton, né? É a irmã fulana de tal, é a senhora, né? Mas tem gente que ainda faz isso com o pai, né? Chama o pai de você, chama o pai assim, né? Ô Sebastião, né? Como se estivesse falando com o igual, né? E essa mentalidade não cabia dentro do nosso jeito de ser. E quando a gente fala disso, é claro que eu não estou dizendo que esse mundo que a gente vivia era um mundo perfeito, né? Porque de tempo em tempo a gente tomava conhecimento de algum filho meio que atrapalhado, que de vez em quando fazia alguma coisa que desrespeitava o pai, desrespeitava a mãe. Naquela época a gente não tinha internet, mas tinha o Gil Gomes, tinha o Afanásio Jazade, tinha esse tipo de coisa. E a gente ficava falando em Capão Redondo, Itapecerica da Serra, Mauá. Então, em alguns casos a gente tinha aquela situação que a gente ficava sabendo, né, de um filho que destratou, bateu, matou o pai, cometeu violência. E quando isso acontecia, isso era uma coisa que chocava, era muito vergonhoso, era um escândalo, né? A própria sociedade, ela enxergava com maus olhos quem ousasse desrespeitar o pai e a mãe. Isso, de certa forma, estava mais presente na nossa cultura. E esse assunto de comparação é um assunto que nos interessa, queridos, porque tirando de lado esse clima de nostalgia aqui, né, porque existe uma mentalidade que tudo que é antigo é melhor do que o moderno, né? Mas isso não é verdade, tá? Não é tudo que é antigo que é melhor do que o moderno. Tem muita coisa do passado que realmente era boa, era excelente, e outras coisas que não era tão boa assim, o negócio era ruim mesmo, né? A gente melhorou em alguns aspectos e piorou em outros, mas é inegável que algumas coisas da dinâmica da vida, principalmente relacionada à família, muita coisa piorou ao invés de melhorar. E uma dessas coisas que na minha percepção piorou é a questão da cultura, do respeito e da reverência para com os pais, que é o que eu quero falar aqui com os irmãos. Mas quando a gente fala disso, dessa piora da cultura relacionada ao tratamento com os pais, o que nos causa espanto não é o fato de existir filho que no mundo não respeita o pai e a mãe. Isso existe. A Bíblia diz que o mundo, ele jaz no maligno. E o próprio apóstolo Paulo, ele deixou escrito para a gente, lá em 2 Timóteo capítulo 3, dizendo assim, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmo, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, e a lista aqui é terrível, ela vai adiante. E nós sabemos que está ocorrendo aqui, queridos, né? A gente sabe que está ocorrendo uma degradação da sociedade. A gente sabe que os bons valores que existem no mundo, né, ou que existia na sociedade, estão desvanecendo. Isso é uma marca do fim dos tempos. O apóstolo Paulo disse, olha, nos últimos dias as coisas vão piorar mais ainda. Mas o que nos surpreende aqui não é o que está acontecendo lá no mundo, não é o que está acontecendo na sociedade sem Deus, e sim aquilo que está acontecendo entre os filhos do reino. É o que está acontecendo com aqueles que estão dentro do reduto da igreja. E aí, de alguns anos para cá, a gente tem percebido que a mídia, ela está repleta de notícia de filhos evangélicos que chegaram ao absurdo de matar o próprio pai. E aqui eu vou dar 3 exemplos para vocês aqui que aconteceram com pastores, né? Em 2012, o filho do bispo
Robson Cavalcante, que é um baita de um escritor, foi um cara que escreveu muita coisa, um baita de um teólogo. O bispo Robson Cavalcante e a sua esposa foi morto pelo filho lá em Olinda. Foi um escândalo. Filho crente matou o pai, que era bispo, e a mãe, que serviam na igreja. O pastor Anderson do Carmo, que a gente ficou sabendo aí, né, o marido da Flor de Lis, né, que foi morto a tiros pelo filho, amando da mãe, né? Que situação, ambos pastores na igreja, aquele babado terrível, né? Aquela vergonha, né, nacional. E este ano, lá em Juiz de Fora, um pastor foi morto pelo filho, um pastor de 74 anos, já aposentado, foi morto pelo filho. Olha só, esses 3 exemplos que eu estou dando para vocês aqui, são situações que estão acontecendo dentro do reduto evangélico. Não estão acontecendo lá no mundo, estão acontecendo dentro da casa de gente crente, de gente que crê em Deus. Então, algumas tragédias que no outro tempo eram vistas apenas lá do lado de fora, no meio de pessoas que não professavam a fé em Cristo, hoje a gente vê dentro da própria igreja, né? E isso é terrível, porque isso daqui está nos informando que cada vez mais as famílias cristãs, elas estão se tornando parecidas com as famílias não cristãs. Isso daqui é algo alarmante. Quando você começa a perceber que quando você coloca dentro do nível da sociedade, você começa a perceber que o cristianismo já não é mais luz, já não é mais sal, já não influencia, a ponto das famílias, aquilo que acontece dentro dos lares cristãos, não ser muito diferente do que está acontecendo dentro de lares não cristãos. Então, aqui a gente vai percebendo aqui, que lares cristãos não estão se distinguindo do mundo. Filhos cristãos estão perdendo a sua identidade de filhos do reino. E tudo isso aqui nos leva para o ensino aqui do 5º mandamento. Isso daqui é importante para a gente pensar a nossa realidade olhando para o 5º mandamento. Honre o seu pai e a sua mãe, a fim de que você tenha vida longa na terra, que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Tem muitos crentes hoje que eles acreditam que os 10 mandamentos não se aplicam mais para os dias de hoje. É terrível, né? Mas tem gente que tem uma interpretação errada da Bíblia. Eles acreditam que porque é lei, eles acreditam que não faz mais parte para a gente hoje. A gente não tem que obedecer os 10 mandamentos, porque hoje a gente vive na graça, né? Então tudo que é da lei não serve para os dias de hoje, né? Quem pensa assim, irmãos, está tremendamente equivocado, né? Infelizmente, por causa dessa má interpretação, tem gente que está rasgando as páginas da Bíblia. Tem gente que está jogando fora aquilo que Deus proveu para nós, aquilo que Deus preparou para nossa edificação. E quando a gente olha para os 10 mandamentos, ou olha lá para o Antigo Testamento de uma forma geral, é verdade que a gente vai ver lá na lei de Moisés, tem leis que elas eram civis, leis que eram só para Israel. Era como o Código Civil brasileiro hoje, mas para os israelitas daquela época. Tem leis que elas eram litúrgicas, que explicava como que era o culto lá no Antigo Testamento. Mas mesmo essas leis lá do passado, ela nos ensina muito a respeito de Jesus, a respeito de como tem que ser o nosso relacionamento com Deus. Mas quando a gente olha aqui para o aspecto moral da lei, né, do Antigo Testamento, a gente vai ver que na lei moral, a gente encontra aqui um aspecto da vontade de Deus, que valeu lá para o passado e vale para nós também. E os 10 mandamentos é a lei moral de Deus, não é uma lei civil e também não é uma lei cerimonial que só valia para o culto lá do Antigo Testamento. A lei dos 10 mandamentos é uma lei moral, onde Deus exige de nós obediência nos dias de hoje. Então quando a gente lê lá nos 10 mandamentos, Êxodo 20, não terás outros deuses, vocês acham que isso era coisa só para a época da lei? Vocês não acham que Deus
Deus tolera hoje que você cultua outro Deus? Não. Então é uma lei que vale para hoje também. Então você vai lá, quando você lê nos 10 mandamentos, não terás outros deuses. Deus espera que a gente obedeça esse mandamento. Não farás imagem de escultura. Deus espera que a gente obedeça esse mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deus quer que a gente obedeça isso hoje. Aí você pega, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus também quer que a gente obedeça esse mandamento hoje. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Aí, todos os outros fica muito claro, né, que a gente tem que obedecer. Cada um dos 10 mandamentos é válido para hoje. Até mesmo esse da guarda do sábado, que a gente poderia falar assim, não, era só para aquela época. Não, Deus quer que a gente também tire um dia da nossa semana e a gente santifique esse dia para Ele. Esse dia pode não ser necessariamente o sábado, como os judeus faziam lá no Antigo Testamento. Mas a gente tem o dever de separar um dia especial e dizer aqui, esse é o dia do descanso. Esse é o dia da adoração. Esse é o dia em que eu vou honrar a Deus. A igreja no Novo Testamento não fazia isso no sábado, mas fazia isso no domingo. Então, o mandamento é válido para hoje. A gente só tem que saber cumprir o mandamento. E aí, quando eu estou falando tudo isso aqui para convencer aquela pessoa que de repente acha que os mandamentos não servem para hoje. Porque se no seu coração você entender que os 10 mandamentos não servem para hoje, você então vai me desligar, você vai falar assim, tudo que o Senhor vai falar, eu não acredito, porque eu estou vivendo na graça, e na graça é só graça, né? É só alegria, né? Eu não tenho compromisso. Isso não é verdade. A gente tem na lei de Deus, na Bíblia Sagrada, no Antigo e no Novo Testamento, as Escrituras que têm a finalidade de nos ajudar como adorar a Deus e como viver uma vida com o nosso semelhante. Então, uma vez que você está convencido aí no seu coração que a prática dos 10 mandamentos é para hoje, então eu quero refletir com você aqui sobre o que esses mandamentos ensinam sobre nós desenvolvermos uma cultura de honra para com os nossos pais. É isso que eu quero falar com vocês. O que esse mandamento nos ensina para a atualidade sobre o desenvolver uma cultura de honra para com os nossos pais. Primeiramente, eu quero dizer que pai e mãe são as primeiras autoridades que nós devemos honrar abaixo de Deus. Esse é o primeiro ensino que o 5º mandamento nos ensina, honrar pai e mãe. Isso nos ensina que as primeiras autoridades que nós devemos honrar, por ordem de prioridade, abaixo de Deus, é pai e mãe. Aqui quando a gente olha para os 4 primeiros mandamentos, né, eles nos ensinam a se relacionar com Deus. E logo abaixo desses mandamentos, o pai e mãe são as primeiras autoridades no nível humano. Isso tem uma razão de Deus ter feito isso, porque dentro da ordem da criação, pais e mães, eles são representantes de Deus. Deus fez o pai e a mãe, o primeiro homem e a mulher, e deu a eles a autoridade para representar a autoridade de Deus sobre a vida dos filhos. Isso aqui, irmãos, não é algo que acontece por acaso. Né? Quando a gente olha para os 10 mandamentos, para a estrutura dos 10 mandamentos, ele vai revelar aqui a importância da autoridade de pai e mãe. Os 4 primeiros mandamentos aqui, eles ensinam a gente como que a gente se relaciona na vertical, como que a gente se relaciona com Deus, né? Com o Altíssimo. Mas os demais mandamentos, do 5º mandamento até o 10º, ensina como que a gente tem que se relacionar com os nossos semelhantes. E aí, o primeiro relacionamento que a Bíblia vai colocar para nós aqui, abaixo de Deus, com o nosso semelhante, é justamente o relacionamento com o nosso pai e com a nossa mãe. O que a Bíblia está dizendo assim, que o primeiro semelhante que você vai conhecer na vida é o seu pai e a sua mãe. Você já vem no mundo
dentro desse relacionamento com o seu pai e a sua mãe. Então, depois que você aprende a ter um relacionamento com Deus, que é a principal coisa que você tem que fazer na vida, dentro do nível humano, o primeiro relacionamento que você vai estabelecer é com o seu pai e com a sua mãe. E isso aqui vai nos ensinar que a autoridade que Deus derramou sobre pai e mãe, não é algo que saiu da cabeça do homem. Não é algo que a igreja inventou, não é algo que as culturas da terra inventaram, é algo que faz parte da ordem da criação. Se você acredita que existe um Deus, e esse Deus fez os céus, a terra e os povos, as nações, esse Deus fez o mundo com intencionalidade, Ele fez esse mundo com ordem. E dentro da ordem criada por Deus, Ele nos ensina que nós devemos nos submeter aos nossos pais. Porque antes que alguém venha conhecer a autoridade de um rei, venha conhecer a autoridade de um juiz, de um policial, de um sacerdote, de um pastor, de um líder espiritual, a primeira autoridade que a gente aprende a honrar é a autoridade de pai e de mãe. E aqui, queridos, dentro da estrutura da criação, a gente aprende então que o pai e a mãe, eles são os primeiros educadores. Eles são aqueles que, primeiramente, disciplinam os seus filhos. Eles são os primeiros conselheiros. Eles são a referência de governo na vida, é o pai e a mãe. Eles são os primeiros representantes de Deus dentro da ordem criada. E a criança aprende o que é ordem, ela aprende, o que é hierarquia, ela aprende o valor da estrutura, de viver numa estrutura que tem princípios, que tem ordem, que tem comando, aprendendo que dentro de casa existe, uma hierarquia de comando. Isso daqui, queridos, é muito importante, porque entre os 10 mandamentos, Deus está nos ensinando aqui que o modo como nós lidamos, como que um filho aprende a lidar com o pai, com a mãe, isso daqui afeta diretamente a maneira como essa pessoa aprende a lidar com a autoridade, inclusive a autoridade de Deus. Inclusive a autoridade de Deus. Antes de uma criança saber que existe Deus, e que Deus governa a vida dela, ela aprende primeiro se submetendo ao pai e à mãe. É por isso que pai e mãe é representante de Deus. Porque a criança só começa a entender que Deus governa quando ele entende que o pai e a mãe é como se fosse um microdeus na vida deles. É como se fosse um representante de Deus. E quando a criança começa a ter essa dimensão do que é o governo do pai e da mãe, ele começa a entender também que o relacionamento com Deus é um relacionamento de autoridade. É um relacionamento onde ele se submete a Deus. Mas como que a criança aprende a se relacionar com Deus? É com Deus diretamente? Não. Primeiramente é conhecendo a figura do pai e da mãe como representante de Deus. Então, uma criança que ela vai crescendo sem aprender o princípio da honra, sem aprender a importância da referência, vai ser aquela criança que ela vai ter dificuldade para respeitar professor. Criança que tem dificuldade para respeitar professor, vai lá. Você vai perceber que em casa também não respeita o pai e a mãe. Vai ter dificuldade para respeitar líderes. Vai ter dificuldade para respeitar até as autoridades civis. Antigamente, polícia tinha alguma moral. Mas hoje a gente está dentro de uma geração de gente que peita a polícia, de gente que... eu não estou falando aqui de abuso de autoridade, não. Eu estou falando de gente folgada. Estou falando de gente folgada, de gente que não respeita comando, E essa geração que aprende a não honrar pai e mãe, a não respeitar professor, a não respeitar patrão, a não respeitar liderança, a não respeitar as autoridades governamentais, é essa mesma geração que também não desenvolve submissão a Deus. É uma geração questionadora, é uma geração que não sabe obedecer. E aqui a gente vai entender, irmãos, então por que Satanás ele tem tanta intenção em destruir a família?
Como que ele tem tanta intenção em destruir a figura do pai, do homem? Hoje existe, irmãos, eu já falei sobre isso aqui, né? Até de certa forma, muito do que se está colhendo aqui em termos de homens, é fruto do desmando, do desgoverno, né? Das presepadas que os homens fizeram ao longo da cultura. Mas é verdade que hoje, muitos homens pagam a conta disso, porque hoje existe uma propaganda, um ataque constante contra a figura do homem, né? O homem hoje, faz-se questão de mostrar o homem como um cara fraco, como um cara mole, como um cara que não dá conta da realidade. Hoje existe, né, uma campanha assim, midiática, onde a mulher é exaltada e o homem é o Zé Mané. E tem muito homem que dentro de casa é de fato o Zé Mané. Tem muito homem que é de fato o Zé Mané. Tem muito homem que é fraco. Tem muito homem que ele deixa tudo na mão da mulher. Tem muito homem que ele é comandado ao invés de comandar. Mas a gente entende aqui que Satanás, ele trabalha para poder destruir a figura paterna. Trabalha para destruir tanto a figura do homem como um pai de valor, e da mãe também, né, como uma mulher de valor. Trabalha para destruir a autoridade da família, o respeito dentro do lar, a ordem. Hoje, é essa coisa, né? Não, né? O filho tem que ter voz. O filho, né? Essa coisa democrática. Não, você tem que ouvir seu filho. O meu filho primeiro ele vai me ouvir, depois, né? Eu não estou falando aqui de tirania, tá, irmãos? Mas tem coisa aqui que não funciona. Não funciona. E as famílias que vão por esse caminho aí, não vem vender essa imagem nojenta, não. Porque tem gente que só vende a imagem da internet. A imagem da família perfeitinha. Ninguém mostra lá, né, os balacobaco lá. Ninguém mostra as tretas que dá dentro de casa. Ninguém mostra, né? Só mostra a coisa bonitinha, né? E não é assim que funciona. Então, queridos, a gente entende aqui que quando a estrutura da família ela é quebrada, toda a estrutura, né, da organização da sociedade, ela começa a se deteriorar. Então aqui tem um outro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos, é que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento dirigido ao próximo. E por isso, esse mandamento, ele é a base da organização social. Se a gente pensar bem assim, toda organização, pode ser o formigueiro, pode ser a colmeia, pode ser uma organização. Vamos pensar numa organização social. Essa organização social ou familiar, ela sempre se deriva de alguma fonte de autoridade. E dentro do plano de Deus, quando a gente olha para os 10 mandamentos, pai e mãe é o primeiro nível de estrutura hierárquica, a qual a gente aprende a oferecer respeito. Ou seja, antes da gente aprender sobre estrutura, sobre hierarquia, sobre comando, sobre ordem, a gente aprende isso primeiro dentro de casa. Então, é a partir da reverência, do respeito, da honra que a gente presta aos nossos pais, é que a gente aprende a considerar as outras pessoas. Se os filhos não aprendessem a considerar os seus genitores, eles teriam muita dificuldade de poder respeitar outros semelhantes, né? Porque quando a gente olha para a Bíblia, Jesus, ele resume os 10 mandamentos em 2 grandes categorias: amar a Deus e amar o próximo. Os 4 primeiros mandamentos, eu expresso o meu amor a Deus. Os outros 6 mandamentos, eu expresso amor e respeito ao próximo. E aqui, é muito importante a gente pensar assim, né? Que quando Deus começou a tratar da vida em sociedade, o primeiro mandamento aqui é justamente ensinando os filhos a honrar pai e mãe. Ou seja, a sociedade, ela começa dentro da nossa casa.
Aquilo que Deus queria que fosse tratado em esfera global, aquilo que deveria acontecer em toda a criação, deveria que começar dentro da nossa casa. Então aqui, a família é o primeiro núcleo social criado por Deus. A família aqui é a primeira escola da vida. É dentro da família que a gente aprende a ter limite. É dentro da família que a gente aprende a convivência. É dentro da família que a gente aprende a desenvolver respeito, responsabilidade. É dentro da família que a gente aprende o valor da submissão. É dentro da família que a gente aprende as primeiras noções de empatia, de se colocar no lugar da outra pessoa. É dentro da família que a gente aprende o senso de dever. Então a sociedade aqui, ela não começa na prefeitura. A sociedade não começa no palácio do governador do estado de São Paulo. A sociedade não começa lá em Brasília. E não começa também no STF. A sociedade, ela começa dentro de casa. Foi assim que Deus fez as coisas. A sociedade começa dentro de casa. A maneira como eu trato o meu pai e minha mãe, a maneira como eu aprendo a respeitar e honrar meu pai e minha mãe, vai ser a referência, vai ser o treinamento que eu vou levar para fora de casa, que eu vou levar para a vida, que eu vou levar para o próximo. Então o filho, que ele aprende a respeitar os pais, ele vai desenvolver aquela consciência moral, a consciência sensível do que é certo e do que é errado, se estou passando o limite ou se não estou passando o limite, se eu estou sendo invasivo ou se eu não estou sendo invasivo. Então, é dentro de casa que a gente é preparado para o relacionamento corretamente com o nosso semelhante. Mas, o que acontece? Quando esse princípio da honra, ele não é ensinado, quando esse princípio da honra, ele não é estabelecido dentro da família, vai acontecer o quê? Vai acontecer que vai crescer o número de pessoas que praticam violência, o número de pessoas que são rebeldes, vai acontecer que vai crescer o nível de pessoas que são insubmissas, né? Pessoas que, ao invés de focar no outro, focam em si mesmo, pessoas egoístas. Vai crescer o desprezo pela autoridade. Você acha que uma pessoa que despreza a autoridade, ela aprendeu a ter desprezo pela autoridade aonde? Dentro de casa, né? Então, a própria convivência nossa agora em sociedade começa a se ruir, porque a gente não está fazendo a nossa lição de casa, né? Dentro do nosso lar. Então aqui, a gente nota que quando a gente não entende esse mandamento, que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento que me treina para honrar o próximo, vai acontecer que vai surgir uma geração de filhos, vai surgir uma geração nova, que dificilmente vai honrar aquilo que é estabelecido. Dentro da sociedade, existem algumas coisas que já são estabelecidas. Por exemplo, a instituição do casamento é uma instituição estabelecida. Mas se eu não aprendo a honrar pai e mãe dentro de casa, e automaticamente a lidar com o próximo, porque esse mandamento, ele tem exatamente esse alvo, né? Os 4 primeiros mandamentos, voltados para Deus. Os 6 outros mandamentos voltados a amar o próximo. Mas Deus me treina para amar o próximo, considerar o próximo a partir da minha casa. Mas quando dentro da minha casa, quando dentro do lugar, o celeiro onde Deus me gerou, eu não aprendo o princípio da honra e do respeito, eu vou ter dificuldade de lidar com as outras instituições da vida. Eu vou para o casamento, e lá dentro do casamento, como homem, eu também não vou honrar a minha esposa, não vou honrar a aliança. Aí eu vou para os outros níveis, né, da vida, onde existe o relacionamento com autoridades. E depois da nossa casa, a gente aprende a se relacionar com a autoridade do professor. A gente aprende a se relacionar com a autoridade do chefe, do encarregado lá na empresa.
das autoridades governamentais, né? O camarada do trânsito, né? O policial, o guarda, o zelador, a pessoa que está ali muitas das vezes ali fazendo o serviço dela, né? A gente aprende a desconsiderar aquilo que é norma, aquilo que deveria ser, né, aceitado por todo mundo. A boa prática, né, pede isso, mas quando a pessoa ela cresce dentro de um lar desgovernado, onde ele não aprende a honrar isso, ele vai ter dificuldade para honrar até mesmo os compromissos. Tem gente que não sabe honrar, é uma cultura da desonra. Aí a pessoa, ela compra e não paga, é picareta. E tem que lembrar que eu estou falando de gente dentro da igreja, tá? Eu não estou falando, eu estou falando agora do princípio aplicado à igreja. E dentro da igreja está crescendo, né? Pessoas picaretas, pessoas que compram e não pagam, pessoas enroladas, pessoas, né, que não sabem honrar a sua palavra. Fala uma coisa aqui, lá na frente não dá para sustentar a mesma palavra, porque a pessoa já está dando uma versão diferente. E o pior de tudo isso, né? A gente vai viver uma geração que não sabe honrar o próximo e não sabe honrar a Deus. Agora, quando a gente olha aqui, queridos, para esse mandamento, esse mandamento, ele é importante também, porque honrar pai e mãe é o primeiro mandamento que Deus dá, vinculado a uma promessa. Leia os 10 mandamentos. Todos os 10 mandamentos ali, com exceção do 5º, é o único que provê uma promessa, que fornece a você uma contrapartida se você obedecer. Todos os demais mandamentos você tem que cumprir dentro do relacionamento com Deus. Mas esse daqui vem um extra, esse daqui vem um plus, esse daqui vem um bônus. Quando você pratica esse, tem uma bênção, né? E nós aprendemos então aqui, queridos, que na Bíblia, lá no contexto dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos não eram regras mecânicas, regras frias. São regras que foram dadas dentro de um relacionamento pactual. Se você ler no capítulo 20, no capítulo 20 tem os 10 mandamentos, mas no capítulo 19 tem aliança. No capítulo 19, Deus chama o povo dele, se revela ao povo dele, se manifesta ao povo dele, faz uma aliança com o povo dele. E então, dentro da aliança que o povo está vivendo com Deus, como povo, Deus promete então bênçãos, Deus promete proteção, promete fazer do povo dele uma grande nação, promete fazer deles uma nação sacerdotal. Mas o que Deus pede de contrapartida? Que eles sejam obedientes à aliança. Os 10 mandamentos é uma forma prática da gente viver a aliança. Você foi alcançado pela graça, você está numa aliança hoje com Cristo. Você foi alcançado, Deus te salvou. Sobre a sua vida existem promessas poderosas. O que se exige daqueles que são povo de Deus? Que a gente viva agora dentro de um ambiente de relacionamento, de aliança. Dentro de uma aliança, ter compromisso, ter obrigação, não é peso. Isso não, e é pesado para quem não consegue, para quem não é do ambiente da aliança. Mas o povo que foi alcançado pelas misericórdias de Deus, foi abençoado, ele não pratica os mandamentos de Deus carregando peso nas costas. Ele faz isso com alegria. Primeiro Deus fez aliança com o seu povo, e a aliança é boa, o povo concordou, nós vamos nos comprometer a viver assim. Então Deus deu a aliança. Então a aliança, ela não é uma regra fria, ela é parte da nossa relação com Deus. E dentro desta relação de aliança aqui, Deus então vai vincular o 5º mandamento a uma promessa. Se você fizer isso, se você honrar teu pai e a tua mãe, eu vou dizer para você, faça isso, para que tudo vá bem e você tenha longa vida sobre a terra. Olha que promessa vinculada ao cumprimento. Honrar pai e mãe, por si só, já deveria ser algo prazeroso, já deveria ser algo abençoador. Muito embora eu reconheça que dentro da nossa vivência no mundo existam pais que não são tão bons. Existam mães que não são uma boa experiência. Mas honrar pai e mãe, o problema não está no mandamento, o problema está nas pessoas, né? Mas o mandamento é bom.
Então só cumprir o mandamento por si só já seria muito bom. Mas Deus ainda vincula: se você o fizer, eu vou te abençoar. Isso aqui, queridos, é importante porque Deus está ensinando para nós aqui, que quando você decide honrar seu pai e a sua mãe, quando você decide honrar a hierarquia dentro da sua casa, Deus então está dizendo assim que vai fazer alguma coisa. O que Deus promete aqui dentro do mandamento, dentro das promessas de bênção? Deus está prometendo para nós uma vida estável, Deus está prometendo preservação e está prometendo bênçãos. E quando eu digo aqui que Deus está prometendo estabilidade, preservação e bênçãos, eu não estou querendo dizer aqui, irmãos, que essa promessa tem que ser interpretada aqui de uma maneira legalista, mecânica. Não, tem que acontecer. Não. Nem todo filho obediente vive biologicamente muitos anos. Nem todo filho obediente, ele consegue muitas das vezes ser, rico. Nesse sentido, mas aqui o princípio não é exatamente isso, dizer que toda pessoa que honrar pai vai morrer com 100 anos, vai ser rico e vai ser muito feliz na terra e não vai ter problema nenhum. O que Deus está ensinando aqui para a gente é que quando as famílias elas decidem praticar esse mandamento, que envolve preservar a honra às autoridades que ele estabeleceu, essas famílias elas vão ter maior estabilidade na vida. Problema todo mundo tem, percalço todo mundo tem, enfrentar dificuldade, todo mundo enfrenta dificuldade, mas o mandamento ele garante que aquelas pessoas que vivem orientada pelo princípio da honra, do respeito, eles vão ter vidas estáveis, vidas equilibradas, elas vão ter proteção. Aí você pensa assim: estabilidade do quê? Equilíbrio do quê? Proteção do quê? Se a gente parar para pensar, irmãos, pessoas que não conseguem honrar pai e mãe, pessoas que são impetuosas, desrespeitosas, afrontosas, elas têm uma característica aqui, elas têm um perfil, e esse perfil delas, por si mesmo, já coloca elas numa situação complicada. Filhos impetuosos, da boca dura, orgulhosos, que passa por cima da liderança do pai e da mãe, eles por si só, se colocam numa situação instável. Por quê? Porque é aquele tipo de coração duro, aquele tipo de coração, eu quero, não respeita o discernimento do pai, não respeita o discernimento da mãe, não considera a boa palavra de sabedoria de alguém que viveu mais do que você, que talvez já viveu, já passou pelo que você passou, porque às vezes a geração mais nova, tecnológica, millennials e tudo mais, olha para os coroa, para os cabeça branca e fala assim: esses caras não sabem nada, esse povo não está treinado, esse povo nunca sofreu. Você nunca viu o sofrimento do seu pai e da sua mãe, você nunca pegou as angústias do seu pai e da sua mãe, porque talvez a época que você veio ao mundo, o seu pai e sua mãe já estava mais maduro, já estava mais crescido, já deu tanta batida de cabeça que uma hora calejou e agora está vivendo um tempo diferente na vida. Então muitos filhos olham e falam assim: esse pai não tem sabedoria, essa mãe não entende o que eu estou pensando, ele não me entende. Aquela coisa, aquele drama terrível. Mas meu amado, não. Essa estabilidade que a promessa, essas bênçãos que a promessa de Deus aqui diz que aqueles que honram, respeitam, terão, tem a ver com isso. Quando você honra, você respeita, você considera, você ouve, você acata, você se submete, você coloca debaixo da autoridade do seu pai e da sua mãe. Isso
te dá a possibilidade de te refrear de alguns caminhos ruins. Isso te dá a possibilidade de te proteger de você mesmo, das ciladas do seu coração, das armadilhas do seu orgulho, da cobiça do seu coração, né? Isso te dá a você uma condição de desfrutar de uma sabedoria maior que você ainda não desenvolveu nessa época da sua vida. Então, o que você vai colher? Você vai colher caminhos que são menos destrutivos. Porque você é bom? Porque você sabe decidir? Porque você é sábio? Porque você entende? Não, mas porque você está pegando carona na vida do seu pai e da sua mãe. Você está sendo blindado pelo seu pai e da sua mãe. Quando eu tenho alguma conversa com o Gustavo e ele quer muito uma coisa, eu falo assim: meu filho, a resposta para você é não. Mas se você quiser testar, vai. Eu vou estar aqui para recolher os cacos. Aí vai, tenta a sorte, né? Tenta a sorte. Isso aqui não é maldição, isso aqui não é praga, não. É a experiência de quem sabe discernir. Às vezes o jovem, o adolescente, está olhando agora. O pai está olhando lá na frente, está vendo, eu já passei por esse caminho aqui. Como os nossos pais diziam, quando tu vem com o milho, eu já estou com o cuscuz pronto. Sim ou não, pais? Ô, glória, depois vocês me dão uma oferta aí, hein? Queridos, eu quero pular aqui um pouco e dizer que honrar pai e mãe, de um lado positivo, é o reflexo do coração exemplar de Cristo, né? Cristo é o filho dos filhos, amém? Ele é o filho dos filhos. Se tem alguém que os filhos hoje têm que inspirar, é em Jesus. Jesus, ele é perfeito em tudo. Cristo é o modelo perfeito de obediência e de honra. A Bíblia fala sobre 2 filhos de Deus. E esses 2 filhos são cabeças de uma criação. Fala de Adão. Adão foi o cabeça de uma geração, de uma criação. E esse Adão, como filho, ele não conseguiu se submeter perfeitamente à vontade do Pai. Mas aí vem Jesus. Jesus é o segundo homem, né? Ele é o cabeça de uma nova geração, de uma nova descendência, né? E a gente vê que Jesus, ao contrário de Adão, ele conseguiu fazer exatamente a vontade do Pai. Porque Jesus sabe o que é honrar pai, amém? E sabe também o que é honrar mãe, tá bom? Toda a vida de Cristo foi uma vida marcada por reverência. Foi uma vida marcada por submissão, foi uma vida marcada pela obediência, pelo amor. E quando a gente vê a declaração de Jesus em João 8:29, ele diz assim com toda a categoria, ele vai dizer: eu sempre faço o que lhe agrada. Ele sempre faz o que agrada ao Pai. Se existe alguém que sabe honrar o Pai, que sabe honrar a Deus, é Jesus. E a honra de Jesus para com o Pai não é uma honra, né, superficial, da boca para fora. Jesus, ele conseguiu honrar o Pai nas condições mais terríveis, nas experiências mais terríveis que ele teve durante a sua vivência. Quando as pessoas não compreendiam o ministério de Jesus, Jesus estava ali, comprometido em honrar o Pai. Quando Jesus sofreu, mesmo no meio do sofrimento, ele estava ali honrando o Pai. Quando Jesus foi rejeitado pelos homens, apedrejado pelos pecadores, ainda assim a disposição de Jesus era honrar o Pai. E ele honrou o Pai até a morte e morte de cruz. Jesus é o nosso sumo exemplo do que significa honrar. Mas quando a gente olha para Jesus, a honra de Jesus não é só para com o Pai Celestial, não é apenas para com o nosso Deus. Jesus também foi um exemplo para nós de honrar a mãe. E no dia de hoje é muito importante, né? A gente está vivendo esse dia aqui, o Dia das Mães. É muito fácil você comprar um presente, é muito fácil, né, você passar o cartão ali e comprar alguma coisa para sua mãe, fazer alguma coisa. Mas talvez, né, além disso, não deixa de dar o presente, tá? Faça isso. Mas além disso, uma das coisas que você pode demonstrar honra à sua mãe é no dia a dia.
é nas situações simples da vida, do cotidiano. Isso daqui Jesus, ele nos mostra que ele teve uma preocupação. Jesus teve uma preocupação de salvar a humanidade inteira. E a Bíblia mostra que quando Jesus, ele vai para a cruz, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus, ele vai para a cruz, e quando ele está lá na cruz, uma das coisas que ele quer fazer é honrar a mãe. Quando Jesus está sendo levantado na cruz, ele dá orientação para João: cuida de Maria, cuida da minha mãe. Que coisa maravilhosa, o coração de Jesus. Maria não foi apenas um ventre de aluguel. Jesus tinha honra para com Maria, ele respeitava Maria, ele entendia que Maria tinha um papel importante como filho terreno de Maria. Ele se preocupou tanto com ela, que nos momentos finais da vida dele, tinha um lugar no coração de Jesus para com a sua mãe. Você imagina aquele que deveria que receber o peso de todos os nossos pecados. Quanto pecado Jesus levou sobre si. Quanto peso Jesus levou sobre si, quanta dor ele estava passando por aquele momento, mas no meio de todo aquele processo, no coração de Jesus, mostra: tem um lugar para minha mãe, eu tenho um lugar para minha mãe. João, eu vou, cuida dela. Eu quero aqui, queridos irmãos, encerrar dizendo que honrar pai e mãe está vinculado a essas promessas, que elas contemplam esta vida e a eternidade. E quando a gente olha aqui para Jesus, a gente vai perceber aqui que as promessas que contemplam aqui as bênçãos do quinto mandamento, são bênçãos que elas são para esta vida, e bênçãos também que vai para a eternidade. O que eu quero dizer para você aqui é o seguinte, que Jesus, do ponto de vista humano, Jesus não viveu muitos anos. Do ponto de vista humano, Jesus viveu pouco. Ele viveu 33 anos. Mas Jesus honrou pai e mãe, tanto o Pai Celestial, quanto a mãe Maria aqui na terra. Aí você poderia pensar: poxa vida, onde está a promessa de Deus na vida de Jesus? Ele honrou, mas onde está a vida longa? Onde estão os anos longos e abençoados sobre a face da terra? E aí, queridos, quando a gente olha para Isaías 53, lá em Isaías 53 declara assim: ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Ele verá a sua posteridade, a sua descendência, e prolongará os seus dias. Esse texto está falando de Jesus. Como que isso aconteceu com Jesus, se Jesus morreu tão cedo? Como que ele viu a bênção sobre ele? Como que ele desfrutou da bênção, da honra? Então aqui, a gente precisa entender que quando Jesus, ele morre, e ele desfruta dessa promessa, que ele vai ver a posteridade, e ele vai prolongar os seus dias sobre a terra. A gente precisa entender aqui, que isso daqui não está condicionado só à extensão da nossa vida biológica na terra. Algumas bênçãos que Deus derrama sobre nós, não está condicionado ao tanto de ano que você vai viver, mas o que vai acontecer na sua vida quando você sair daqui da terra. Como que as pessoas vão ser abençoadas quando você sair daqui da terra? Como que os seus descendentes vão ser abençoados quando você sair aqui na terra? Tem coisa que talvez você não vai colher aqui na terra, mas os seus filhos vão colher. Os seus descendentes vão colher. Vai colher porque você plantou a semente da honra, você plantou a semente do respeito, e porque você honrou um princípio espiritual, Deus então vai fazer com que isso recaia sobre os seus descendentes, sobre a sua semente.
sobre a quarta geração, sabe? Você vai viver, vai passar 200 anos da sua morte, mas uma bênção vai fluir sobre os seus descendentes, porque você soube honrar o princípio da honra. Jesus morreu cedo, mas a obediência perfeita dele, a honra que ele teve para com o Pai, a maneira como ele conduziu o princípio da honra aqui na terra, produziu salvação, produziu redenção, produziu filhos espirituais, produziu, queridos, um peso de glória eterna, que hoje todos nós estamos debaixo da honra de Cristo. Jesus honrou o Pai, e hoje nós estamos aqui vivendo. Jesus viveu 33 anos, mas a posteridade dele foi alcançada, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, eu quero dizer para você, eu peço para o Ministério de Louvor subir aqui, obedecer e honrar a Deus, obedecer e honrar a Deus, honrando o seu pai e a sua mãe, nunca vai ser perda, nunca vai ser em vão, nunca vai ser algo que você vai fazer por fazer, porque a honra sempre vai produzir frutos que podem ultrapassar a sua vida. O que você está fazendo hoje vai recair sobre alguém. Você vai deixar uma herança para alguém, isso é fatal. Você vai deixar herança para alguém. Qual é o tipo de herança que você vai deixar? Qual é o tipo de bênção que você vai deixar sobre os seus? Eu espero, queridos irmãos, que a sua casa, a sua família seja muito abençoada. Eu noto como que esse princípio é um princípio que às vezes a gente percebe, né? Um dia desse, eu estava lá em casa, e eu estava meditando, né, sobre como tem algumas famílias. Tem famílias de crente, mas tem família que todo mundo é crente. A gente não sabe entender. Tem família que já tem um DNA da graça sobre eles. E aí eu estava em casa esses dias conversando com a Rosângela e falando: meu Deus, a família do pastor Cleiton é uma família, rapaz, é o Cleiton, é as irmãs, é o pai, é os tios. Aí eu estava lembrando, aí o Douglas está aqui com a gente, e aí eu estava lembrando, poxa, é o Douglas, aí tem o Oséias, aí tem o Glauber, aí tem o outro, tem um outro. Quando acontece, né, infelizmente, quando acontece da família reunir, né, Douglas, é num velório, mas quando a família reúne lá, você olha, é um mais abençoado do que o outro, gente. É uma graça, você fala, meu Deus, de onde veio? Isso não é simplesmente o evangelismo pelo evangelismo, não é simplesmente uma coisa que foi projetada para ser assim. A gente não sabe dizer, mas aqui tem uma genética espiritual aqui tem alguma coisa que recai, né? Porque não é só um caso isolado, é uma graça sim, pulverizada, impregnada, é um doce de Deus na vida das famílias. Meu irmão, minha irmã, que você possa hoje, você jovem, você que está vivendo um momento da sua vida, passa para frente esse DNA da honra para a glória de Jesus, amém? Vamos aplaudir o Senhor.